Se tem uma coisa que ninguém que faz campanha consegue escapar, é aquele momento que a campanha para de dar resultado. Mas você sabe o que fazer nesse momento? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você quais são os dois principais motivos pelo qual isso acontece e quais são as possíveis soluções que a gente tem aí. Vamos lá? O primeiro motivo é muito simples, gente. Eu descrevi aqui como saturação do público compatível com o seu orçamento. Eu não sei se você sabe, mas dentro do Facebook existe público mais barato, um público um pouco mais caro, um público mais caro ainda, ou seja, a gente tem divisões de público exatamente como eu tentei representar aqui nesse triângulo, certo? Quando a gente cria uma campanha e a gente coloca um orçamento pequenininho, o que acontece? O Face vai competir pra gente, Facebook ou Instagram, pelo público mais barato. Só que esse público, obviamente, ele é menor, tá? Então você vai subir a tua campanha e aí digamos que tem lá 100 possíveis clientes para você. E aí você faz umas 10 vendas e acaba. A campanha para de vender. Por que para de vender? Porque com aquele orçamento que você tem, você não tem como atingir outras pessoas. Você vai atingir as mesmas pessoas mais baratas. O Facebook vai levar para você pessoas que são mais baratas. E aí qual é a possibilidade que a gente tem, né, de aumentar esse orçamento? Quando a gente aumenta esse orçamento, o Facebook automaticamente vai trocar, vai aumentar os nossos lances e a gente vai conseguir atingir um outro público. E aí quando a gente aumenta de novo, a gente vai atingindo outro público. Ou seja, quanto mais verba eu coloco na campanha, mais público novo eu consigo atingir para obter os meus resultados. Só que aí entra um grande porém. Esse público mais caro, o teu custo por venda também vai ficar mais caro. Então, se você está vendendo aqui para esse público um orçamento bem pequeno e você de repente duplica, vamos supor, esse orçamento, o que vai acontecer? O Facebook vai procurar por pessoas mais caras, só que pode ser que você perca o teu ROI. Então, quando que é recomendável você fazer a escala de orçamento, ou seja, injetar mais verba para conseguir encontrar este outro público? Somente quando você, neste público de verba pequena, você estiver vendendo com uma margem muito boa. O que é uma margem muito boa? Na minha opinião, com 200% de lucro, tá? Aí você consegue injetar mais verba, alcançar o público mais caro, o teu retorno vai diminuir, só que você vai ganhar na escala. E quais são as outras duas opções que a gente tem aqui também dentro desse cenário, considerando que eu não quero trocar o orçamento? Talvez a tua campanha já esteja com o ROI limitado, ou talvez você não tenha condição de fazer um investimento muito alto para conseguir alcançar outros públicos. Bom, aí você tem mais duas opções. A primeira é você mudar de público, porque pode ter esgotado esse público que você configurou. Só que se você mudar de público, você vai ter um outro espaço, outras pessoas, e pode ser que você faça mais X vendas e depois talvez ele pare de performar novamente. E a tua terceira opção é insistir no mesmo público que você está criando novos anúncios. Por quê? Dentro desse público que o Facebook disponibilizou para você, em média, você vai conseguir atrair a atenção de somente 1% das pessoas que estão dentro daquele público. Ou seja, 99% não vai nem dar bola para você. Não vai dar bola para aquele anúncio que você criou. Só que, se você cria um outro anúncio com outra pegada, muda, era foto, você faz vídeo, era vídeo, você faz foto, muda, enfim, o design, o texto, a copy, etc., você não vai atingir a mesma pessoa, você vai atingir de repente aquela pessoa que não estava dando bola para você, e aí pode ser que você continue performando, tá? Então, resumidamente, você tem as três opções. Ou você injeta mais verba para mudar de público, ou você abre uma outra frente, escolhe um outro público, ou você cria novos anúncios para tentar vender para aquele público que, digamos assim, te ignorou até o momento. Agora eu vou trazer o cenário 2 aqui, gente, que é considerando que você injetou toda a verba, colocou verba alta e você atingiu aquele público mais caro e mesmo assim, depois de um tempo, parou de vender. E eu quero te mostrar em números por que isso acontece e também quais são as possíveis soluções. Esse aqui é um cenário mais para quem já injeta um pouco de verba um pouco mais alta que pode acontecer, ou se você está trabalhando com um público que é muito limitado, certo? Então vamos lá. Olha só. Você pega aquele teu público de lookalike que muita gente utiliza, que é 1.400.000, né? Eu arredondei para 1 milhão aqui, tá? E você coloca verba, teoricamente, para atingir aquele 1 milhão de pessoas, né? Só que você faz a tua campanha para compra, certo? Primeira coisa que vai acontecer, quanto você acha que o Facebook vai entregar
ali dentro desse público? Eu digo para você, vai ser em torno de 10%, tá? Do público de lookalike que você montou de 1 milhão de pessoas, somente em torno de 100 mil vão estar enquadrados dentro do público de compra. Você pediu compra, o Facebook vai olhar o público e falar, opa, deixa eu selecionar que ele só quer as pessoas que já têm característica de compra. E esse público vai reduzir a praticamente 100 mil pessoas. Aí você deve olhar e falar, puta, mas é gente pra caramba, né? Se eu fizer 100 mil vendas, eu vou ficar milionário. Mas calma, que não é assim que a coisa funciona. Por quê? Desses 10%, desculpa, são 100 mil pessoas, somente 1% dessas pessoas tem potencial de compra pro teu anúncio, tá? Ele separou as pessoas que têm característica de compra, mas que vão se interessar por você, pelo teu anúncio, pelo que você oferece, em torno de 1%. Então, nas 100 mil pessoas, a gente vai ter um potencial de venda de mil vendas. É isso que a gente vai conseguir fazer dentro desse público. Só que se eu pegar as 1000 vendas e dividir, vamos supor, por 20 afiliados, porque não é só eu que estou concorrendo, tem 20 afiliados ali brigando com o mesmo produto e tal, copy semelhante, eu estou falando em 50 vendas por afiliado. Aquele público de 1 milhão vai se resumir em 50 vendas. E aí você faz 5 vendas por dia e de repente em 5 dias a tua campanha meio que começou a parar. Isso pode acontecer por causa disso que eu mostrei, tá? Não é 1 milhão de pessoas de potencial de compra, é 1 milhão, mas somente 10% são de compra. Desses 10%, só 1% vai dar atenção para você, vai clicar no teu anúncio e aí vai comprar. E então a gente vai ter um potencial ali real de 1000 compras que divide-se entre os afiliados e no final sobra 50 vendas pra gente. E o que a gente pode fazer então para resolver esse problema aqui, gente? A opção 1. Trocar o público-alvo. Se aquele público-alvo ali meio que já esgotou, entre aspas, então eu mudo de público-alvo. Se eu tenho, por exemplo, uma ferramenta que ela atende para prestador de serviço e eu foquei para encanador, então de repente eu troco de encanador e foco para eletricista. E aí eu abri outra frente, começo a trabalhar de novo e vamos embora, tá? A segunda opção, que acabou faltando aqui no nosso slide, é criar outros anúncios. Porque assim como eu disse no caso anterior, o nosso anúncio vai atingir 1% daquele público. Só que se eu criar outro anúncio, é possível que eu chame a atenção de uma outra parcela de pessoas, tá? Aí eu atingi 2%, e depois crio outro anúncio e atingi 3%, ou seja, você tem um longo caminho criando vários e vários anúncios para tentar saturar um público de verdade, por inteiro. E a terceira opção, gente, que é aqui, talvez o grande segredo de tudo, e que na minha opinião é o que os grandes fazem, e que os pequenos, né, ou quem está começando muitas vezes não sabe trabalhar dessa maneira, por isso que não criam campanhas que são estáveis, que é a criação do seu próprio público. O que eu quero dizer com isso? Lembra que aquele lookalike ali, ele tá lá, 1 milhão de pessoas, e aí quando eu coloco para compra, ele já cortou e corta para 100 mil pessoas, por exemplo, de potencial de compra? Pois é, gente. Então, olha isso daqui a diferença. Primeiro, quando eu faço uma campanha de compra, eu vou pagar um CPM, sei lá, R$30, por exemplo. Quem já fez uma campanha de vídeo view, vai ver que isso aí vai para poucos reais, tá? Ou seja, eu consigo atingir milhões de pessoas, né? Muito mais pessoas do que uma campanha de compra. Só que vem aquele comentário que muita gente faz. Ah, se não fizer para compra, não vende. Porque campanha que não é para compra, não é para vender. Simples assim, tá? Rafael, mas então como é que eu vendo? Vamos lá, gente, olha só. Quando você coloca uma campanha para compra, o Facebook filtra de tudo aquilo lá as pessoas com potencial de compra. Só que esse público é o público que você e o mundo inteiro tá brigando. Por isso vai ser caro, por isso vai ser muito concorrido, por isso ele vai acabar. Agora, você pode montar o seu público. Quando você seleciona vídeo view, por exemplo, sabe daquele público de 1.400.000? O Face vai entregar, por exemplo, para 1 milhão, por exemplo, no lugar de 100 mil. Ele vai entregar para uma grande maioria. Por quê? Porque todo mundo vê um videozinho. Então, praticamente todo mundo está enquadrado na segmentação, tá? Se eu pedir vídeo view, que é visualização de vídeo, praticamente todo aquele público lá é um público legal para mim. E aí as pessoas colocam verba e não vende, né? E fica desesperado, porque não é para vender. Não é para vender. É para as pessoas verem o teu vídeo. A partir do momento que essas pessoas viram o teu vídeo, você pode injetar uma verba ali, você vai atingir milhares de pessoas que vão ver este vídeo, e aí você vai fazer o quê? Remarketing delas. Para vender? Não necessariamente.
convidando para uma segunda etapa, uma aula, por exemplo, tá? Então eu faço o remarketing da galera de vídeo, eu injeto grana alta no vídeo view, não no compra, no vídeo view, para atacar um universo de pessoas, tá? Eu estou criando o meu público. A partir do momento que essas pessoas me conhecem, eu vou ter um grande potencial de levar elas para um site para ver uma aula. Mesmo se eu fizesse uma campanha direta falando, quero campanha de pessoas otimizando para cadastro, ele iria selecionar, vamos por 10 pessoas. Agora, quando eu faço um vídeo view e eu mesmo faço a campanha para vídeo view de remarketing para o vídeo view convidando para o cadastro, uma campanha de tráfego que seja, em vez de 10 eu converto 100 lá para dentro. E aí depois que essas pessoas viram a aula, eu posso fazer uma outra etapa do funil, um outro remarketing para eles, para daí fazer uma oferta de venda. E aí, ao invés de eu vender em 1%, eu vou vender 15%. Eu vou vender 20%. Então, além de eu pagar muito menos na compra, tá? Porque eu vou investir pouquíssimo em compra, meu maior investimento vai ser aquecendo aquele público, eu vou fazer mais vendas, porque eu aqueci ele, eu não tentei fazer uma venda direta, e além de fazer mais vendas, meu público é muito mais amplo. Porque enquanto o pessoal de compra está brigando pelas 100 mil pessoas lá, eu tô com 1.400.000 pessoas dentro do meu público, digamos assim, com potencial de aquecimento para virar uma venda. Certo, pessoal? Então, o funil é o que vai te trazer resultado consistente. Existem algumas formas de fazer isso. Procura se informar, procura aprender sobre fazer funil de anúncio, que aí você não vai criar mais campanhas que vende durante uma semana e depois para de performar. Beleza, gente? Espero aí que vocês tenham curtido esse vídeo. Aproveito para convidar vocês a me seguir lá no Instagram, que sempre tem muito conteúdo, e também no YouTube. Beleza? Valeu, grande abraço, até a próxima.